Quando a vida vira campo de batalha, você não está sozinho no combate. Há dias em que tudo parece resistência. A mente luta contra o medo, o coração luta contra o desânimo, e a alma luta para continuar acreditando. E parece que cada passo exige força dobrada, como se o peso fosse maior do que antes. E a sensação é de estar cercado por todos os lados. Mas existe um Deus que nunca perdeu uma guerra. Quando tudo vira guerra, Deus luta por ti. Quando você não tem forças, Deus luta por ti. Quando o inimigo tenta avançar, Deus levanta um exército invisível e batalha por você. Davi não venceu Golias pela força do braço, mas pela presença de um Deus vivo, que já tinha declarado a vitória antes do confronto. O gigante parecia maior, o medo parecia mais forte, mas a fé conectou Davi ao Deus das batalhas, e o impossível caiu diante dele. Porque a vitória não nasce da força humana. O Senhor dos exércitos vai à frente e abre caminho onde não existe caminho, derruba muralhas e confunde os inimigos. Talvez sua guerra seja interna, talvez seja externa, talvez seja uma que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. Mas Deus não observa de longe, Ele entra na batalha, Ele defende, Ele sustenta, Ele combate por aqueles que confiam nele. Não está em movimento, anjos estão ao redor e Deus está lutando por você agora. Porque nenhuma guerra é maior que o Senhor. E quando tudo terminar, você vai entender que não foi sua força que te manteve de pé, foi a mão de Deus lutando por você o tempo todo. Quando tudo vira guerra, Deus luta por ti. Quando tudo parece perdido, Deus vence por ti. Quando tudo parece impossível, Deus te dá a vitória. As batalhas podem ser grandes, mas o Deus que luta por você é infinitamente maior. Ah.
há guerras que começam por dentro. E são nessas guerras que Deus se revela mais forte. Não é só o que acontece ao redor, é o que acontece dentro da mente. Pensamentos em conflito, emoções em combate, fé e medo disputando espaço. E você tenta manter o equilíbrio, mas tudo parece instável demais, como se a alma estivesse em campo aberto, sem proteção aparente. Mas existe um lugar onde nenhuma guerra vence. Quando tudo vira guerra, Deus luta por ti. Quando a mente se torna campo de batalha, Deus estabelece paz. Quando o coração se divide em medo, Deus levanta a vitória e te cobre com sua presença. Josafá viu um exército maior diante dele e não tinha estratégia suficiente, não tinha força suficiente, não tinha saída visível. Mas ele decidiu adorar no meio da guerra. Enquanto adorava, Deus entrou na batalha e confundiu os inimigos, porque a adoração muda o cenário da guerra. Deus luta quando você adora, Deus age quando você confia, Deus vence quando você entrega e o impossível cai diante dele. Talvez sua guerra seja silenciosa, ninguém vê, ninguém entende, ninguém percebe. Mas Deus vê cada detalhe da batalha invisível, cada pensamento pesado, cada luta escondida e cada momento em que você quase desistiu. Não recue, não tema, não desista. Deus está no controle da guerra, porque você não luta sozinho. O Senhor dos exércitos está contigo. E quando tudo terminar, você vai entender que não foi apenas livramento, foi intervenção divina em cada detalhe. Quando tudo vira guerra, Deus luta por ti. Quando tudo parece confuso, Deus estabelece paz. Quando tudo parece perdido, Deus te dá vitória. As guerras podem até te cercar, mas nunca conseguem cercar o Deus que luta por você. Há batalhas que você não escolheu enfrentar, mas Deus já escolheu lutar por você. Você acorda e sente o peso da guerra. Não é apenas um problema, são várias frentes ao mesmo tempo.
pensamentos, situações, pressões, medos. E por dentro parece que a força está acabando, como se cada dia fosse uma nova batalha, sem tempo para recuperar o fôlego. Mas o céu não se ausenta da guerra dos seus filhos. Quando tudo vira guerra, Deus luta por ti. Quando tudo parece contra você, Deus abre caminho por ti. Quando as forças falham, o Senhor dos exércitos vai à frente e te dá a vitória. Israel viu o mar à frente, o exército atrás, e nenhum caminho visível de escape. O cenário parecia final, mas Deus abriu o impossível, onde não havia saída. E o que parecia derrota se tornou testemunho de livramento. Porque Deus não trabalha dentro das limitações humanas. Ele abre o mar, Ele derruba gigantes, Ele confunde inimigos, Ele sustenta os cansados e Ele nunca perde uma batalha. Esteja dentro da sua mente, talvez esteja na sua casa, talvez esteja no seu futuro incerto. Mas nenhuma dessas batalhas está fora do alcance de Deus. Ele continua no controle, Ele continua governando, Ele continua lutando por você. Em silêncio, Senhor, luta por mim quando eu não consigo lutar. Senhor, vai à minha frente quando eu não consigo avançar. Senhor, sustenta minha fé quando tudo tenta me parar. Porque a batalha não é minha, é do Senhor. E quando a poeira baixar, você vai perceber que esteve cercado, não pelo inimigo, mas pela proteção de Deus. Quando tudo vira guerra, Deus luta por ti. Quando tudo parece perdido, Deus abre caminho por ti. Quando tudo parece impossível, Deus já garantiu a vitória. O inimigo faz barulho na batalha, mas Deus já decretou o fim da guerra. Há batalhas que você não anunciou, mas Deus já entrou nelas antes de você perceber. Você acorda e sente o peso do dia, como se algo estivesse sempre te pressionando, como se existisse uma luta constante entre continuar ou desistir. E
ninguém vê o que acontece por dentro. Ninguém escuta o barulho da mente em conflito. Ninguém percebe o esforço para simplesmente permanecer de pé. Mas existe um Deus que enxerga além do visível. Quando tudo vira guerra, Deus luta por ti. Quando o inimigo se levanta, Deus levanta proteção. Quando o medo tenta dominar, Deus estabelece paz e sustenta tua vida. Ezequias recebeu um relatório de derrota, palavras que tentavam definir o fim, ameaças que pareciam definitivas, um cenário sem saída. Mas ele levou tudo ao templo, colocou diante de Deus, e a resposta não veio do homem, veio do céu. Porque Deus responde onde a fé se ajoelha. O Senhor luta pelo que é dele, o Senhor defende os seus filhos, o Senhor intervém na história e transforma ameaças em testemunho. Talvez hoje você esteja cercado de pressões, talvez de problemas acumulados, talvez de lutas que não param de surgir. Mas nenhuma dessas batalhas está fora do alcance de Deus. Ele continua reinando, Ele continua agindo, Ele continua governando cada detalhe. Senhor dos exércitos, vai à minha frente. Senhor dos exércitos, luta por mim. Senhor dos exércitos, não me deixe sozinho na batalha, porque a guerra não define o fim, Deus define o fim. E quando tudo se acalmar, você vai entender que cada ataque foi apenas cenário para o poder de Deus se revelar. Quando tudo vira guerra, Deus luta por ti. Quando tudo parece impossível, Deus abre caminho por ti. Quando tudo parece perdido, Deus já decretou vitória. Nenhuma guerra é maior que o Deus que luta por você em silêncio.